Olá, nesse vídeo eu vou estar mostrando como criar algumas transações parceladas, algumas transações com recorrência eh, semanal, mensal e anual, e também algumas como despesas fixas e por aí vai. Bom, para estar criando essas transações, né, para poder gerenciar aqui dentro do app, a gente vai aqui em planejamento familiar, e aqui a gente vai criar uma nova transação, tá? É importante ter criado as categorias aqui, tá? No início, quando a gente cria a conta, as categorias, né, são criadas ali, mas às vezes acontece de não ser criadas, ou pular o processo inicial ali e acabar não fazendo automaticamente. Aí é só você vir aqui em categorias e criar elas aqui, de acordo com conforme for tendo a necessidade. As categorias são importantes para a gente definir o valor gasto em cada parte, né? Separar, né? Por exemplo, quanto foi gasto com transporte, com diversão, alimentação e por aí vai. Essas categorias são todas personalizadas, né? Então você pode trocar o nome, ícones, eh, enfim, até adicionar metas aqui mensais. Então, basicamente é isso. Você precisa criar essas daqui para ter uma organização melhor. Então, eu vou começar aqui criando uma. Vou começar descrevendo aqui a transação, colocar IPVA aqui só para a gente exemplificar. Vou selecionar a categoria, então, transporte. E aqui eu vou estar adicionando um valor aqui, que seria o valor total dessa transação, dessa despesa. Nesse caso, eu vou estar aqui, ó, clicando em nenhuma parcela, tá? Para estar adicionando as parcelas. Então, a gente pode adicionar até 24 parcelas aqui. Eu vou adicionar aqui 5 parcelas. E aqui embaixo ele mostra qual o valor da parcela. Então, ele vai criar 5 transações de R$ 120. Então, ele divide aqui nesse valor total pela quantidade de parcela, tá? Aqui embaixo a gente pode marcar como compartilhado ou como pessoal. Então, se essa aqui é uma categoria compartilhada, ele já vem aqui como compartilhado. Se ele vem aqui, se é uma categoria pessoal, ele vai vir aqui marcado como pessoal. Então, a gente pode alterar também, criar transações pessoais dentro de uma categoria compartilhada que ele vai calcular ali também. Aqui a gente vai colocar a data inicial dessas parcelas, mas só da primeira parcela. Então, no caso aqui, eu vou colocar dia 10 de fevereiro e vou estar marcando aqui como previsto. Posso estar adicionando aqui uma notificação, né? E aí vai notificar a partir de 10 de fevereiro, né? De acordo com a quantidade de parcelas. Vou deixar aqui sim, mas você pode só clicar no maisinho aqui. E aqui a gente tem outros detalhes, como adicionar itens. Isso aqui seria uma lista de itens que a gente poderia adicionar, mas nesse caso dessa transação não seria necessário. Aqui a gente pode adicionar link, adicionar notas e outras informações. Mais de um link, né? Contatos e etc. Outras informações que forem necessárias ali, tá? O que a gente mais usa aqui é o caso da descrição, o valor e o previsto e realizado, né? E as datas e tudo mais. Então, vou criar a transação aqui. Se eu vim aqui agora para fevereiro, na categoria transporte, a gente tem aqui a primeira parcela. Então, ele fica aqui na descrição, aqui ó, 1 de 5, ó, e avançando aqui os meses, já 2 de 5 em março, 3 de 5 em abril, e por aí vai. Então, basicamente assim que fica as transações parceladas. Então, fica o valor aqui. Quando a gente precisar adicionar uma transação recorrente, assim, mensal, como, por exemplo, aluguel, ou uma despesas mais longas, mais de 24 meses, como o financiamento da casa, por exemplo, a gente pode adicionar ela como despesa fixa, tá? Mas falar, mas vai terminar um período. Todas as despesas fixas, ela em algum momento ela vai ser alterada, você pode excluir, pode ocultar, você pode zerar o valor para caso necessário. Mas como ela é uma transição muito longa, então é só adicionar aqui como despesa fixa ou receita fixa, no caso de salário e outras receitas recorrentes também mensais, tá? Ah, aqui a gente pode colocar o valor. Aí a gente tem a opção aqui de marcar como pessoal compartilhada, tá? Aqui não vem assim exatamente como compartilhado pessoal no sentido de uma categoria personalizada, né, como as outras, que essa daqui é uma categoria padrão do app. Então, as despesas fixas, receitas fixas, né? Então, praticamente você vai ter que vir aqui adicionar de acordo com a sua necessidade, se ela é compartilhada ou não, tá? Aqui escolha o dia do mês, então a gente o dia no caso do pagamento do aluguel, e vou marcar aqui como previsto. Aqui a gente tem a opção de colocar alerta, tá? E aí a gente pode vir aqui e adicionar outras informações também, caso for necessário. Vou criar a transação aqui, vou vir aqui em despesas fixas, e aqui está o aluguel que eu criei.
Para estar essas despesas fixas e receitas fixas, tá? O mais interessante é marcar como realizado clicando por aqui, tá? Vindo aqui, clicando pelo marcado como realizado, do que você vir aqui em editar e marcar como previsto, tá? Acontece de funcionar, mas às vezes pode dar algum bugzinho também adicionando isso. Então, no caso, se você precisar editar o valor e já marcar como realizado, você pode fazer isso daqui, ó. A transação. Vou colocar aqui 1.600, tá? Vou marcar como realizado e salvar a transação. Ele funcionou, desde que no próximo mês está 1.600, tá? Se eu vir aqui agora e clicar aqui e editar a transação, colocar aqui 1.500 e marcar como, ó, como realizado, fevereiro, ele marcou como realizado 1.500, 150 na verdade. Vou alterar aqui, editar 1.500, salvar a alteração. Ó, ele marcou, ele continua marcando 150, então eu vou marcar aqui como previsto primeiro, tá? Vou clicar aqui em editar a transação, e aí eu coloco 1.550. E aí eu venho e salvo a alteração, deixo ele como previsto ainda, ó, o de janeiro, ó, o de janeiro foi realizado, tá? Eu quero mostrar aqui, ó, se o próximo mês for um valor diferente, fevereiro aqui, ó, for um valor diferente, a gente pode fazer o quê? A gente vem aqui, altera o valor e deixa como esse valor aqui, ó. Então, em janeiro aqui tá 1.550 e em fevereiro tá 1.650. Aí a gente vem aqui e marca como realizado por aqui. Assim facilita, ó, então se eu voltar, mês anterior, janeiro, tá 1.550 e o mês posterior 1.650. Os próximos meses você altera o valor antes de marcar como previsto realizado. Isso acontece só nas transações fixas. Né? Pode ocorrer esse bugzinho aí, tá bom? Então, dessa forma, você consegue ir aí resolvendo esse probleminha antes de novas atualizações. A gente tem mais algumas opções, né? Ali embaixo, vou colocar aqui, criar mais uma transação. Camisetas. Camiseta, eu vou colocar aqui na categoria roupas, tá? E vou colocar aqui um valor. Se a gente vir aqui, por exemplo, quero guardar esse link aqui, eu posso vir, pegar esse link e vir aqui embaixo e adicionar esse link aqui, tá? O interessante disso é que a gente tem uma funcionalidade extra. Vou colocar aqui. Aqui a gente pode colocar mais informações aqui embaixo, se for necessário. Veja que a gente, ao criar essa transação, tá? Eu já tinha criado uma aqui, deixa eu apagar ela. Essa outra aqui. Aqui a gente tem opções aqui, ó. A gente colocou lá em notas, né? Camiseta polo. E aqui eu posso ter a opção, como eu coloquei o link lá naquele local, a gente tem a opção de acessar o link para que eu copiar o link, tá? Se eu copiar o link aqui, eu posso vir no navegador e colar. Ou já acessar direto aqui. E já vem aqui, ó. Então isso facilita bastante também para compras futuras, né? Para se planejar melhor ali. Bom, a gente tem opções aqui de duplicar também essa transação. A gente pode vir aqui em duplicar. E e aí vem com todos os campos, né, que foram criados ali. E com isso a gente pode fazer atualizações aqui, ou aproveitar essas informações aqui para criar novas transações. Isso facilita bastante também quando a gente está criando transações semelhantes. Então aqui na parte de transações, né, a gente tem aqui os favoritos. À medida que a gente for criando essas transações aqui, a gente pode favoritar aqui, tá? Lembrando que essas transações favoritas, ela só fica salva em um dispositivo e não na conta como geral. Então, por exemplo, se eu salvei aqui no web, no meu celular não vai aparecer, tá? Essas transações favoritas, porque ela fica salva no seu dispositivo local, tá? E aí, a gente precisa criar também, né, a transação aqui para ela realmente favoritar, de fato, e eu poder aproveitar elas depois para em outros momentos, ok? Bom, a gente tem aqui também a opção de criar transações semanais, né? Então a gente pode colocar aqui duração de 3, 6 meses e 1 ano. Então eu posso estar selecionando aqui a duração que vai acontecer essas transações e ele já vai criar essas transações aqui automaticamente, né? Essas 3 meses vão criar a partir do dia que você selecionar durante 3 meses. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o dia da semana. Então, vou colocar aqui na quarta. Quero que toda quarta, durante 3 meses, ele tenha essa transação mercado. Então, para quem tem uma rotina aí de adia o mercado,
ou já tem outro tipo de rotina de abastecer, ou enfim, qualquer outro tipo de rotina, você pode estar adicionando dessa forma, fica mais fácil para gerenciar e você ter uma previsibilidade de gasto total no mês. E aí, a gente pode colocar aqui itens também, né? Adicionar itens frequentes, né? Por exemplo. E aí, para adicionar itens aqui, a gente vai criando, colocando aqui em novo item. E não pode se esquecer de clicar no Enter ou no botão seguinte pelo celular para poder ele ficar, criar aqui. Porque se a gente coloca aqui e deixa aqui ele solto, ele não vai ser criado a transação esse item outros aqui, né? O que eu acabei de colocar, né? Como exemplo. Mas ele vai criar todos os outros aí. Mas se eu colocar dar um Enter aqui ou dar um seguinte pelo celular, né? No teclado do celular, ele vai estar ali para ser adicionado junto com a lista, tá? Então a gente vai criar a transação aqui agora. A gente vem aqui na categoria alimentação, cria aqui várias transações mercado, ó, 150, 150, 150, tá? Tá? Outra coisa que você vai colocar o valor semanal, né? O valor que você vai gastar cada semana, e não o valor total do mês, que ele não vai dividir, diferente da parcela. Na parcela ele divide, mas na frequência dele ele não divide, é o valor mesmo de cada semana, se for mensal de cada mês, se for anual de cada ano, né? E então a gente vai clicar aqui, veja que ele já tem os itens ali, marca como comprados, né? Ou para comprar. E aí você consegue aproveitar e ter ali uma rotina, né? E também, ao mesmo tempo, já ter uma previsibilidade aqui. Até porque aqui nessa parte de saldo, a parte de despesa aqui, ele soma todas as despesas previstas e realizadas também. Então, ele soma receitas previstas e realizado, né? Menos as despesas previstas e realizadas, a soma das despesas previstas e realizadas de todas as categorias aqui. Objetivo também previsto e realizado, e aí ele subtrai, né? Total de receitas previstos e realizado, menos as despesas e objetivos de previstos e realizados. E aí traz o saldo aqui, que é um saldo previsto ali no mês, e aí você já, antes de você tomar decisões, você já tem uma previsibilidade, você consegue manejar da melhor forma possível. Bom, é isso. Para estar criando as transações, é basicamente isso na parte de planejamento familiar. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos como esse daqui. Bom, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.